paz, eu sou o pastor Eliezer, este é meu canal PR Eliezer Oficial. Antes de mais nada, já quero pedir a vocês que, se você gostar desse vídeo e perceber que o canal é importante para poder disseminar a palavra de Deus, você vai contribuir para a tua vida espiritual e de outros. Eu peço a você que já é inscrito, você possa lá acionar lá o sininho, ativar o sininho, para que as notificações possam chegar a você dos vídeos. E você que não é inscrito possa se inscrever e compartilhar o canal aí a outras pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. No vídeo passado, sobre o tema como Deus eliminava o mal em Israel, eu falei que a Torá, que é traduzida por lei, ela não passou, ela é eterna, porque ela tem a essência do próprio Deus. E eu resolvi fazer pelo menos de 2 a 3 vídeos, esse é o primeiro, sobre a Torá, explicando o que é a Torá e a essência da Torá, por que ela não passou, ela não vai passar e não pode passar, entendeu? Há uma confusão acerca disso. É um assunto complexo? É, mas eu não poderia deixar de falar, né? Então, estou aqui encarando esse desafio a fim de falar um pouco da Torá. No Salmo 119, como eu falei no vídeo passado, que é um poema de amor à Torá. O salmista, no Salmo 119, ele fala por vários versículos ali sobre a eternidade da Torá. E é usado vários sinônimos para falar da Torá. Uma palavra mandamento, preceitos, estatutos, palavra de Deus, como a própria palavra Torá, lei, também aparece ali. Eu vou explicar a vocês que a tradução lei não explica o que é a Torá. Na verdade, a Torá não é lei. A Torá é muito mais do que lei. Quando se fala Torá, se diz respeito ao Pentateuco, aos 5 livros de Moisés. O Pentateuco é como se chama os 5 livros de Moisés no grego. Mas é o conteúdo da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então eu quero começar por esse versículo do Salmo 119, versículo 18. O salmista diz assim, é uma oração. Ele diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Torá. Ou seja, tem muita gente com os olhos vendados e não consegue enxergar por causa de preconceitos ou de conceitos pré-concebidos acerca da Torá. Por não entender, porque temos uma herança, né, isso é histórico, a respeito de que a lei passou, não é para nós, porque a Igreja Católica Romana, com seu antissemitismo, colocou o que nós conhecemos como Antigo Testamento como as Escrituras dos judeus e as Escrituras cristãs como sendo o Novo Testamento. Mas toda ela é inspirada e proveitosa para corrigir, redarguir e ensinar em toda a justiça. E é isso que eu creio. Eu creio nas Escrituras desde Gênesis até Apocalipse. Vamos tentar entender. Então, há maravilhas na Torá a ser revelada, né? Que nós precisamos descortinar. Ele fala, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Torá. Uma das maravilhas, quero passar aqui para você, são muitas. Por exemplo, nós conhecemos normalmente os livros de Moisés como Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses são os nomes gregos. São os nomes gregos. Mas os nomes originais desses livros estão em hebraico. E os nomes desses livros em hebraico são tirados das primeiras palavras ali do primeiro versículo de cada livro. Por exemplo, em Gênesis, que em hebraico se chama Bereshit, significa no princípio, é tirado das primeiras palavras do livro. O livro começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Bereshit, no princípio. Gênesis, no grego. Êxodo, que é a palavra grega, no hebraico é Shemot, é o plural de Shem. Shem é nome, Shemot
é nomes, ou os nomes. Então, quando você pega o primeiro versículo de Êxodo, você vai encontrar essa expressão, os nomes, fazendo uma referência aos nomes dos filhos de Jacó. E aí vamos para Levítico. Levítico é o nome grego, que no hebraico é Vaikra. Vaikra. Vá, que é a conjunção E, né? E Kra, que é chamou. Então significa e chamou. É uma continuação de Êxodo, porque a conjunção liga um livro ao outro. E chamou, Levítico. E chamou. Vaikra. Aí depois nós temos números. Números vem do grego, mas seu nome hebraico é Bamidbar ou Bemidbar, que significa no deserto, porque a história de Israel se passa no deserto. E essa expressão no deserto está ali no primeiro versículo de Números. Nós temos Deuteronômio. Deuteronômio em hebraico é Devarim, que é o plural de Davar. Davar é palavra, Devarim, palavras. Então Deuteronômio no hebraico se pronuncia Devarim, palavras. Nessas 5 expressões que contém o nome de cada livro da Torá, nós temos de maneira sintetizada o plano de Deus com Israel e também o ministério de Jesus envolvido ali. Essa é uma das maravilhas da Torá. Em Bereshit, Gênesis, Deus revela a sua planta, o seu projeto, né, para o homem, para a humanidade. Essa revelação ela é gradativa ao longo da história. Tá? Em Shemot, que é Êxodo, os nomes, o Senhor nomeia uma família. A família de Jacó, que mais tarde vai ser Israel. E os chama em Levítico, que significa chamou, vai criar. E os chama para ser um povo sacerdotal. E ele precisa treinar esse povo. Então, ele os leva para o deserto, Bemidbar, no deserto. Mas para que esse treinamento desse povo sacerdotal? Para que eles proclamem as palavras de Deus, Devarim. Então, nós temos no nome dos 5 livros, de maneira sucinta, de maneira resumida, o propósito de Deus com a nação de Israel, uma nação sacerdotal. Em Jesus, nós temos ele como arquiteto, em Gênesis, no princípio. Ele é aquele que tem a planta em suas mãos, conhece o fim desde o princípio, ele é o arquiteto e construtor de todas as coisas. Nós temos em Êxodo, que é Shemot, o seu nome revelado, e temos ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque em Êxodo é a saída de Israel do Egito, e ele sai do Egito através do sangue do Cordeiro e também com mão forte e braço estendido do Senhor. Então, em Êxodo ele é revelado, em Shemot, como Cordeiro de Deus. E nós temos em Levítico Jesus como sumo sacerdote da nova aliança. No deserto ele foi tentado, em Números, Bemidbar, ele foi tentado por Satanás e venceu, mostrando assim que era possível Israel vencer, porque em Números revela, em Bemidbar, um Israel no deserto que falhou várias vezes, murmurou, né, tentou o Senhor, enfim, foram incrédulos, e o Senhor provou lá na tentação no deserto, no Satanás, que já poderia ter vencido, porque assim também Jesus, como bom judeu, venceu. E lá em Devarim ele é o Logos, ele é a palavra de Deus, o verbo vivo. Isso é uma pequena amostra das maravilhas da Torá. Tem muita coisa na Torá para a gente aprender. Por isso que Satanás ele não quer que nós conheçamos a Torá. E ele vem ao longo dos séculos tentando incutir na mente dos incautos de que a Torá passou, que a Torá não presta, que fosse uma coisa velha. Inclusive chamam o Antigo Testamento, na Antiga Aliança, de Velho Testamento, como se fosse algo que ultrapassou, caducou. Bom, qual o significado da palavra Torá? O que significa Torá?
Torá não significa lei. Torá, numa melhor definição da palavra, significa instrução. Torá é instruir, é ensinar. Torá é ensino, não necessariamente lei. Porque quando você examina o conteúdo da Torá, ou seja, do livro de Moisés, você vai perceber o que tem de lei ali. Você vai encontrar no livro de Levítico. Mas Gênesis é a história, né? Êxodo é a história, Números é a história, Deuteronômio tem um pouco, né? De algumas leis, que é a repetição da lei. Mas 90%, vamos dizer assim, é instrução. Então, qual o significado da palavra Torá? Em Provérbios 1, versículo 8, aparece a palavra ali fazendo referência à Torá como o ensino do pai, o ensino ou a instrução da mãe ou a doutrina da mãe. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Naquela época o pai precisava sair para trazer a provisão para casa, né? E a mãe tinha muito mais tempo de ficar com o filho. Então ficaria mais fácil para ela ensinar a criança, né? Todo o israelita passava pelo ensinamento da mãe, mesmo que mais tarde ele fosse um rabino, ou ele fosse um rei, um sacerdote, a mãe tinha incumbência de ensinar a criança, né? Ela era alfabetizada dos 3 a 5 anos, dos 5 anos aos 10 anos era ensinada a Torá a ela, dos 10 aos 12 os profetas, e do 12 aos 13 a criança era entregue aos rabinos para que ela fosse ensinada a tradição dos anciãos. Por isso que Jesus, aos 12 anos, ele não vai ao templo para poder passar por esse processo de 1 ano de aprendizado da tradição dos anciãos, né? Mas ele antecipa o seu bar mitzvah, o seu batismo. Bar significa filho e mitzvah, ou mitzvot, mandamento. Filho do mandamento. Quando o judeu se tornava filho do mandamento, ele subia na tribuna e ali discursava acerca da Torá. Então Jesus foi ensinado pelo próprio Pai, pelo Senhor, né, como diz Isaías capítulo 50, como ele fala em João 7, o ensino dele não vinha de nenhuma escola rabínica, mas que vinha do próprio Pai, o que ele ouviu diante de Deus Pai, ele ensinava. Dali vinha a sua autoridade, porque os fariseus perguntaram com que autoridade ele estava ensinando se ele não estudou. Ele não estudou nenhuma escola rabínica, que na época dele era a escola de Shammai e a escola de Hillel. Uma mais tradicional e a outra mais liberal. Bom, a Torá significa instrução. Então a mãe tinha muito mais tempo. O pai, a instrução do pai aqui é traduzida em provérbio com a palavra mussar. Mussar significa averiguar, né? O pai corrigia, averiguava o filho. Então quando o pai tinha um tempo para poder ensinar a profissão ao filho, ele averiguava aquilo que a mãe estava ensinando, né? Fazia tipo uma sabatina com o filho. E aí ele corrigia eventuais, né, dúvidas ou eventuais erros, equívocos da criança. Então ele ia poldando aquilo que a mãe disciplinava. Um exemplo que eu estou falando é a avó e a mãe de Timóteo, né? A mãe de Moisés, por exemplo, e o pai de Moisés influenciaram tanto Moisés que o que ele aprendeu ficou tão marcado, tão enraizado, que nem toda a cultura do Egito, tudo aquilo que ele aprendeu no Egito não pôde tirar dele aquele ensinamento, né? Arão e Joquebede. Lá em 2 Timóteo 3:15 e 2 Timóteo 1:15 está lá registrado acerca da avó e da mãe de Timóteo. Paulo fala: eu sei que tu sabes as sagradas letras. Ele fala da avó dele que ensinou, a avó Lloyd, a mãe Eunice, que
criou nele uma estrutura doutrinária muito forte. Em Deuteronômio 6, versículo 7, fala disso aqui que eu estou falando aqui, sobre inculcar na criança, a mãe, o dia inteiro, no cotidiano. A mãe, como estava mais tempo com o filho, ela poderia no cotidiano, então, instruir a criança. Em Deuteronômio 6, versículo 7, diz assim: e as intimarás a teus filhos, falando da Torá, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, interagindo com a criança. Não adianta tu pegar uma criança de 5 anos e falar, senta aí e ouve. Ela não vai ouvir. Ela não vai ficar quietinha ali. Ela pode ficar quietinha 2 minutos, 3 minutos, mas daqui a pouco ela vai sair. Então, tinha que ser no dia a dia, né? E a palavra aqui, intimarás, eu gosto da tradução que vem inculcarás. Algumas traduções vêm inculcar. Inculcar significa repetir as mesmas coisas de maneiras diferentes, para que a criança entenda. A repetição é uma das bases do aprendizado. Então, os judeus se aperfeiçoaram muito, né? Nós devemos muito, o mundo deve muito aos judeus no que diz respeito ao ensino, né? Na época bíblica não existiam escolas, né? Os rabinos eram as escolas. Então, Torá significa ensino, significa instrução. Glória a Deus. A raiz da palavra Torá vem da palavra Iará, que tem 2 sentidos. Queria passar para você. O primeiro sentido da palavra Iará é jogar ou atirar uma flecha com precisão. Aquele que está jogando a flecha, ele tem que ter precisão, tá? E é como o mestre que lança a flecha em direção ao coração do discípulo. Ele tem que ter precisão. Inclusive, uma das raízes da palavra Torá é Moré. Moré é mestre, Moré é professor. Então a Torá, como nós vamos ver mais lá adiante, mas Paulo vai usar a palavra grega paidagogos, né? Da onde vem a nossa palavra pedagogo, que é o mestre, o professor. Quem estuda pedagogia, estuda para ser professor. E a gente vai aprender sobre essa questão. O que Paulo está querendo dizer ali, chamando a Torá de paidagogos, ou pedagogo. Em alguma Bíblia vem horrivelmente a palavra aio. Aio é antiquado a beça. Então a palavra Iará tem o sentido do camarada que tese seu arco e joga a flecha em direção ao alvo. Então é um sentido vertical da Torá. Mas a Torá tem um sentido, um sentido horizontal. Corrigindo, horizontal. Mas a Torá tem um sentido vertical. Iará também significa as primeiras chuvas, né? Fazendo referência às chuvas temporã, que eram aquelas chuvas que caíam, né? Geralmente no outono, e ela inundava a terra, preparando a terra para a semeadura. E geralmente caía no tempo de setembro, né? Outubro, que é o mês de Tishrei, que é quando Jesus nasceu, na festa dos tabernáculos. Eu vou ter que falar sobre isso, né? Não agora, mas eu vou ter que falar sobre isso. Eu vou esperar chegar perto do Natal para mostrar a vocês quando Jesus nasceu. É possível saber pelas Escrituras. E eu separei aqui o versículo, capítulo 55 de Isaías, versículo 10 e 11, quando ele diz o seguinte, eu vou ler. Eu poderia citar aqui, mas eu vou ler esse versículo com você. Pega aí a tua Bíblia para você acompanhar. Isaías 55, versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então a palavra Torá aqui, ela
está relacionada à chuva temporânea, que era a chuva que alagava o solo, preparando a terra. Então Jesus veio como chuva temporânea na primeira vez, e ele preparou a terra para que os seus discípulos semeassem. E ele voltará. Segundo Oséias, ele voltará como chuva seródia, que já era a chuva que era fininha, que dava aquela última amadurecida no fruto para a colheita. Então Jesus vai vir para colher a sua igreja, posteriormente ele vai vir para colher Israel, e ele vai vir como chuva seródia. Olha a linguagem de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6. Olha o que Oséias diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá. Como a chuva seródia que rega a terra. Ele compara a vinda de Jesus com uma chuva seródia. Então entenderam o que eu falei? Ele veio a primeira vez como chuva temporânea, aquela chuva que alaga a terra, preparando a terra para a semeadura, e depois ele vem colher, como chuva seródia, o tempo da colheita, apontando para a vinda do Senhor Jesus aqui, principalmente a sua vinda lá no Monte das Oliveiras. Porque aqui quem está falando é Oséias, um judeu, um israelita, né? É eles que vão clamar o Senhor, e ele vai vir como seródia, chuva seródia. Glória a Jesus. Então, qual é a relação que existe entre atirar a flecha ao alvo, Yará, e Yará também no sentido de chuva temporã e chuva seródia? É porque todos os dois sentidos, tanto o horizontal como o vertical, têm um objetivo a alcançar. Então a Torá, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. E é isso que Paulo fala em Romanos 10, que muita gente confunde, e claro, eu reconheço que a tradução não ajuda, e as pessoas interpretam mal esse texto. Eu gostaria que você abrisse aí comigo em Romanos 10. Baseado nesse texto também, alguns dizem, olha aqui como que a Torá, eles não falam nem Torá, nem a lei passou. Então vamos tentar entender. A Torá, ela tem dois objetivos, um vertical e outro horizontal. Quando Deus deu as 10 palavras, os 10 mandamentos, 6 mandamentos diziam respeito do relacionamento do homem para com seu próximo, ou seja, no sentido horizontal, e 4 mandamentos do relacionamento com o homem com Deus. Então 6 é o número do homem, o 4 aponta para a universalidade, né? O Deus dos 4 cantos da terra, o Deus universal, e toda a humanidade tem que prestar conta a Ele, deve obediência aos seus mandamentos. E Romanos 10, versículo 4, o apóstolo Paulo fala o seguinte, e o número 6 também é o número do homem, porque ele foi criado no 6º dia. 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Opa! O fim da lei é Cristo, então alguém conclui. Quando Cristo veio, a lei findou. Não, a palavra aqui, traduzida por fim, é telos, no grego. Significa finalidade, objetivo. O que poderia ter traduzido aqui era o seguinte: o objetivo da Torá é Cristo. A finalidade da Torá é Cristo. Como eu falei no vídeo passado, que quando Jesus falou, eu não vim para destruir a Torá, mas para completá-la. A palavra completar é prerossai, significa dar o sentido pleno. Porque sem ele a Torá não tem sentido, porque ela falava dele e a finalidade dela é apontar para ele. Então quando ele veio, a Torá fez todo sentido. Tanto é que quando o judeu crê em Jesus, principalmente um judeu ortodoxo,
que tem o costume de ler a Torá, quando o véu cai do seu rosto, ele crê em Jesus, ele consegue ver Jesus, ver Yeshua em cada detalhe da Torá. Em tudo, em tudo. Nos sacrifícios, no tabernáculo, nas profecias, em cada história, né? História real, parábolas reais, como de Abraão e Isaac, são parábolas. Mas como assim? Parábola? Parábola. A Escritura de Deus fala que é uma parábola da morte e ressurreição. Porque tem gente que pensa que as parábolas, por exemplo, de Jesus foram contos inventados. De forma alguma. Jesus não precisa disso para inventar em historinha, como alguns pregadores fazem, para poder falar acerca de alguma verdade espiritual. Então, a palavra é telos, finalidade, objetivo. E se eu disser para você que o cumprimento da Torá é o amor, você pode me dizer, mas no vídeo passado você mostrou a severidade da Torá. Você mostrou que Deus mandava matar homossexuais, sequestradores, assassinos dolosos, a virgem que não guardava sua virgindade para o marido, e feiticeiros, idólatras, falsos profetas, Deus mandava matar e assim eliminava o mal em Israel. Ora, o mesmo Deus que amou, Hebreus diz que é fogo consumidor. Paulo também em Romanos diz que devemos considerar a severidade de Deus e a bondade de Deus. Então, o fato de Deus ser amor não anula a sua justiça. A essência da Torá é o amor, sim. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 13, versículo 10. Mas amor para com quem obedece e justiça para com quem desobedece. Vou te dar um exemplo aqui, lá no chamado Antigo Testamento, no Taná. Jezabel, ela matou centenas de milhares de profetas do Senhor, fazendo chorar as mães dos profetas, os filhos desses profetas e as mulheres desses profetas. Quando Jeú, com seu zelo de Deus, a matou, passando por cima dela várias vezes com um carro de guerra, alguém pode falar, meu Deus, quanta crueldade, quanto ódio, que Deus é esse, o Deus do Antigo Testamento, né? Ora, as pessoas não pensam que Deus fez justiça amando a família dos profetas? Deus fez justiça. Então, se alguém não quer ser punido pelo seu pecado, anda conforme a lei. É simples assim. Então, Romanos 13:10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo. Quem ama, de forma alguma, vai infringir a lei. Porque não vai, de forma alguma, usurpar o direito do seu próximo, fazer algum mal ao seu próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ame, que você cumpra a Torá. Lembra que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo? Ele fala, a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos, os profanos, os obstinados, os idólatras. Ele começa a dar uma lista. Ou seja, ele diz também que não há limites para o amor. Quem amou cumpriu a lei. Não há limite para amar, mas há limite para o pecado. Você não impõe limite, que é a lei. Porque a lei, a Torá, ela existe para refrear as transgressões. Ou você vê, por exemplo, a falta do senso comum é tão grande que precisamos de leis, né, para conscientizar as pessoas, ou, vamos dizer assim, forçar as pessoas, né, diretamente, a cumprir aquilo que seria algo que seria feito naturalmente por quem ama. Por exemplo, lugares preferenciais nas conduções. Entrar uma senhora bem de idade, né, qualquer um poderia levantar, independente do lugar preferencial, e dar lugar, mas precisa uma lei. Ou seja, quando falta o amor, tem que se estabelecer uma lei para que aquela pessoa seja refreada, né, no seu ímpeto de desamor, vamos dizer assim. Eu não sei se eu me fiz entender, mas
É por aí. Em Gálatas 5,14, então quem ama cumpre a lei. Então essa história de que graça e lei, tempo da graça, tempo da lei. Não, a graça é o amor de Deus, o favor de Deus. E a lei é a maneira como Deus refreia a transgressão do homem. É a maneira como Deus conduz eticamente o homem, o comportamento do homem. Então, se não tiver lei, anarquia, a graça, ela não pode ser sem lei, nem a lei ser sem a graça de Deus. Uma coisa não pode ser sem a outra. Coexistir ou existir sem a outra. Então, Gálatas 5, no versículo 14, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então faça só isso. Ame o teu semelhante e você vai cumprir a lei. Porque se você amar o teu semelhante, tudo o que a lei nos ensina, né, é para que a gente respeite o direito um do outro. Para que a gente ame. Então vamos lá. Continuando aqui. Será que quando chegou a graça, segundo alguns, a lei acabou? Como eu tenho falado, a graça sempre existiu, porque ela está relacionada ao amor de Deus. E a lei sempre existiu porque ela é a essência de Deus, ela é eterna. E um dos atributos de Deus é a eternidade. Então ainda em Romanos é a carta que explica com muita clareza o que é o Evangelho. E Paulo fala da lei ali como sendo a confirmação, né? A graça confirma a lei. Olha o que ele fala em Romanos, interessante. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Ele fala o seguinte: anulamos, pois, a lei, a Torá. Olha o que ele fala. Uma pergunta retórica, ele mesmo vai responder. Anulamos, pois, a lei pela fé, ou seja, a fé chegou, né, em Cristo Jesus. Ele fala, anulamos então a lei, porque a fé chegou? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Ou seja, agora que cremos em Jesus, estabelecemos a lei. Agora sim, é que vamos entender o sentido da lei, a finalidade da lei, a maturação da lei, como nós vamos aprender adiante, e a fé só faz confirmá-la e não anulá-la. Acho que está bem claro esse versículo. Ainda em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ainda em Romanos, o apóstolo Paulo diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino, a Torá, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que ele está se referindo? O que outrora foi escrito? Tudo que foi escrito. Ele está falando dos Evangelhos, está falando das Epístolas, de Apocalipse? Não. Ele não está falando do Novo Testamento, ele está falando do Tanar, do que nós conhecemos como Antigo Testamento. Tanar é um acróstico, tá? Uma sigla. T de Torá, N de Nevim, que são os profetas, e K de Ketuvim, que são os escritos. É o nosso Antigo Testamento. Então ele fala, tudo foi escrito para o nosso ensino. E ele fala da consolação das Escrituras. Tudo foi escrito para o nosso ensino. Então não posso desprezar, porque senão eu deixo de aprender. Foi escrito para o nosso ensino. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino. Glória a Deus. Continuando. Um problema, irmãos, nunca esteve na Torá para que ela fosse anulada, que ela fosse destruída. O problema é o ser humano. Porque o padrão da Torá, o padrão de santidade, é tão elevado que o homem realmente não poderia cumpri-la na íntegra. Por isso houve necessidade de alguém como Jesus, sem pecado, né? Nascido de mulher, nascido sob a lei, e ter cumprido todas as exigências santas da lei, para que nele
né, nele fôssemos salvos. Então, nós somos justificados pela fé nele, mediante a graça. Pela graça sois salvos, Paulo fala, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os judeus se enganaram nisso, pensando que poderia alcançar a salvação pela tsarikar, pela observância das boas obras. Mas não é. Fazer boas obras é a nossa obrigação. Mas a salvação, ela vem pela fé. Ele é o Deus que justifica o ímpio. Ele justifica o pecador. Os fariseus, por se acharem santos, não precisarem de médico, não foram curados. Então, eles se achavam intocáveis, se achavam santos porque confiavam na sua própria justiça. A justiça da lei. E é aí que erraram, porque a Torá não foi dada com o intuito de salvar ninguém. Tá? Nós vamos ver mais adiante qual foi o objetivo da Torá. Por que Deus nos deu a Torá? Você pode falar, não, a Torá era só para o judeu. Não. Negativo. A Torá é para a gente. Tá? Acabamos de ler um texto que fala, a fé não anula a Torá, a confirma. Sai dessa. Eu sei que você pode estar pensando, você conhece a Bíblia aí de repente, mas a Bíblia fala, o mesmo Paulo fala em Romanos, que nós não estamos debaixo da lei. Eu vou explicar isso. Em que aspecto nós não estamos debaixo da lei? Né? Porque os judeus fizeram isso, ficaram debaixo da lei de maneira errada, confiando nela para ser salvo. E aí eles erraram. Quando receberam as tábuas, eles falaram para o Senhor, nós obedeceremos, nós faremos, porque acharam que a aliança estava baseada na sua própria justiça, e não na justiça de Cristo, de Deus. A coisa é séria. Então vamos lá. Paulo, Romanos ainda, capítulo 7. Veja bem, Paulo vai mostrar que o problema não está na Torá. O problema está no ser humano, na natureza corrupta do ser humano. Por essa causa, por a nossa carne estar enferma pelo pecado, não poderíamos jamais cumprir a Torá. Capítulo 7 de Romanos, versículo 12 a 14, ele diz assim, e assim a lei é santa. A lei é santa, um atributo de Deus, santidade. E o mandamento santo, atributo de Deus, santidade. Justo, atributo de Deus, justiça. E bom, atributo de Deus, bondade. 4 atributos. 3, aliás, santidade, justiça e bondade. A Torá é tudo isso. Então a Torá, ela é a essência de Deus. É a essência de Deus. Tudo que está contido na Torá é aquilo que foi extraído do caráter de Deus para o homem, para que o homem se espelhasse nela, para que ele vivesse segundo a Torá, para que ele caminhasse por ela. Não ser salvo por obedecê-la, mas ser salvo por crer naquele a qual a Torá apontava. A Torá serviu como um aspecto patológico. Ela descobre a doença, né? E só que ela não tem o remédio para a cura. A cura é Jesus. Mas ela aponta para a solução, ela aponta para Jesus. Entendeu? É como diz alguém, essa frase não é minha, né? Alguém, eu li em algum lugar, muitos anos atrás, ele disse que a Torá, a lei, ela condena o melhor dos homens, né? E a graça salva o pior dos pecadores. Isso é verdade. A gente vai ver mais adiante esses detalhes. Então ele fala, assim a lei é santo, mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Não havendo transgressão, não havendo lei, não há transgressão da lei. Então, a partir do momento que Deus criou uma lei para Adão, e Adão a transgrediu, o pecado, então, tomando ocasião pela lei, transformou o que era bom em ruim. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, versículo 14. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Adão nos vendeu. Ou seja, a lei é espiritual, então o problema não é o homem que é carnal. Então há incompatibilidade.
nós não conseguimos obedecer a lei, por isso não podemos ser salvos por ela. Mas alguém obedeceu à risca, né, e ganhou todo o mérito, toda a credibilidade. Então eu creio nele, que é Jesus, né, e pela fé sou justificado da maldição da lei. Porque ela me condena, ela te condena. Então ele se fez maldito em nosso lugar, né? Foi pendurado no madeiro, maldito aquele que foi pendurado no madeiro, como diz a Torá. E a Bíblia fala que a maldição está em não cumprir a Torá, né? Essa é a maldição. Aí está a sentença do pecado. O salário do pecado é a morte. Então Jesus veio nos livrar da maldição da lei, se fazendo maldito por nós. E onde está a maldição da lei? Em não cumpri-la. Então o homem era maldito, porque ele nunca, jamais ia cumprir as exigências santas da Torá. Meu Deus, esse assunto é maravilhoso. Espero estar podendo estar contribuindo com o teu entendimento. Mas esse é só o primeiro vídeo, tá, meus queridos? Vamos lá. Ainda em Gálatas, também, capítulo 3. É ali que Paulo chama a lei de paidagogos, ou pedagogo, que é professor, mestre. A lei serviu de mestre. Olha só o que ele diz. Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, a palavra aqui é paidagogos, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aí ele diz, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, de paidagogos. E esse é outro texto que aqueles que dizem que a lei passou pega para dizer, para afirmar que a lei passou. Mas é porque não sabe interpretar o significado disso aqui. O paidagogo, quem ele era? Ele era alguém livre ou escravo que cuidava da educação do jovem, tá? Até os seus 18 anos, até a sua maioridade, segundo a cultura grega. Então ali ele era ensinado sobre boas maneiras, né, como tratar educadamente os mais velhos, era ensinado em todas as coisas da vida, né? E Paulo pega esse exemplo do paidagogos para falar da função da lei durante um tempo até que Cristo viesse. Em Cristo, ela alcança sua maturidade. Ou seja, é como se ela fizesse todo o seu trabalho com aquele jovem, com aquela criança, até os 18 anos, até a sua maioridade. Cristo chegando, o papel da lei nesse sentido se cumpriu. Mas eu te pergunto, alguém que é ensinado, né, na Torá, quando ele amadurece em Cristo, o que acontece? Ele abandona o seu ensinamento ou ele realmente, por ser responsável por suas ações, ou seja, alcançou a maturidade, ele terá que cumprir a Torá. Não para ser salvo, não é para ser salvo, mas para que viva por ela. É um código ético e moral que todas as nações do mundo, todos os governantes deveriam adotar. Como eu ensinei no vídeo passado. Isso é uma solução para o nosso país, por exemplo. Só que essa solução não é viável porque quem eram os primeiros que iam morrer? O pessoal lá do Congresso. Né? O pessoal lá do Congresso que ia morrer. Então, ninguém quer seguir a Torá. Mas lá no milênio, como eu já falei, ela vai ser a constituição do reino do Messias. Glória a Deus por isso. Então, ela serviu de mestre. Ela serviu de mestre, de paidagogos, até chegar à maioridade que é Cristo. Então, em Cristo, a Torá alcança a sua plenitude, né? Plerosai, alcança o seu sentido máximo. Tudo que está escrito na Torá, nos profetas e nos escritos, fala a respeito de Jesus. E é isso que eu vou falar, né, a partir
do próximo vídeo. Vou mostrar a vocês que a Torá falava de Jesus, os escritos de Moisés e também os profetas e também os outros escritos, Ketuvim. Jesus no caminho de Emaús, ele discorreu com os discípulos, diz o texto de Lucas 24, em Moisés, os profetas e os escritos. Tudo falava de Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, nós não falamos isso? A Bíblia é cristocêntrica. Então, assista aí o próximo vídeo, dá um like aí se você gostou, compartilhe, ative aí o sininho para que você possa receber as notificações do canal. Glória a Deus.